A união estável no direito de família ainda gera muitas dúvidas. Segundo o Código Civil Brasileiro, para ser reconhecida, a relação entre duas pessoas deve ser pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Mas será que essa união precisa estar documentada no cartório? E quais os direitos de que tem uma união desse tipo? Para responder essas e outras perguntas, o Jornal da Câmara recebe José Arão Mansor Neto, advogado e especialista em direito de família. Doutor, muito obrigada pela presença no Jornal da Câmara. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, quais são as principais medidas, que um casal deve tomar, ao entrar numa união estável? Bom, com a união estável, a gente não tem uma obrigatoriedade de disciplinar isso em documentos. Mas é recomendável que se fixe regras. E essas regras podem ser fixadas contratualmente, por meio de escritura pública, inclusive. Lá se estabelece a relação patrimonial dessa união e qualquer outra questão, inclusive envolvendo eventuais filhos, e todas as regras que se aplicariam ao casamento podem ser estabelecidas nessa escritura. E o que é preciso, para comprovar exatamente uma união estável? Bom, aí a gente pode separar em duas formas, A forma contratual, que é essa por meio da união da escritura pública, e também aquela que não foi escrita. Porque a união estável, ela, para se configurar, como prevê a nossa Constituição, precisa daqueles requisitos de objetivo de constituir família, uma relação duradoura e principalmente uma relação pública, que seja reconhecida pelas demais pessoas. Então, preenchidos esses requisitos, a união estável está configurada, mesmo sem ter um contrato. Antigamente precisava comprovar 5 anos, de união. Isso ainda persiste? Não, hoje essa regra ela é livre. Isso vai depender, para configurar a união estável, das provas que aquele casal tem para demonstrar que havia efetivamente esses requisitos. Que tipo de provas? A prova de que o casal vive junto, que eles frequentam a família um do outro, provas de que viver sobre o mesmo teto, embora não seja obrigatório, é muito usual. Enfim, todas as provas que mostram que aquela relação é como se fosse um casamento. E no caso da união estável, a pessoa também tem direito à herança do companheiro? Tem total direito à herança, isso está garantido pelo nosso Código Civil. Existiu uma discussão antiga sobre como que seria essa regra. Antigamente, a gente tem um artigo específico no Código Civil para herança de companheiros. Esse artigo foi dado por inconstitucional e hoje a regra que vale é a mesma que vale para uma pessoa casada. O companheiro é herdeiro do companheiro falecido. Você falou são as mesmas regras do casamento. O regime de bens do casamento, eles também valem para a união estável? Então, as partes, quando vão fazer essa escritura de união estável, são livres para estabelecer as regras que eles bem entenderem. E eles podem usar todas as formas previstas para regime de bens de casamento. Separação total de bens, comunhão universal ou até comunhão parcial. É interessante dizer que se não houver nada escrito, a regra que vale é a da comunhão parcial de bens, como também no caso do casamento. Explica pra gente o que é, a comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens, ela significa que todo aquele patrimônio que for adquirido pelo casal após a união, ele pertence aos dois indistintamente. É uma propriedade comum. Com a exceção do que é anterior ao casamento, como, por exemplo, a herança, que não tem essa relação com a união. O que é anterior a essa união está excluído dessa comunhão de bens. E no caso da separação, a pessoa também pode pedir uma pensão alimentícia, por exemplo, do ex? Aqui a regra que vale é a mesma para o casamento. A pensão alimentícia hoje para a pessoa que se separa, assim como na união estável, aquela que tem a separação na união estável, ela só é prevista hoje, permitida em casos muito específicos. Então, tanto quanto naquela situação de casamento, o direito em tese
a pessoa tem. Ela pode pedir, desde que ela tenha alguma dependência econômica, não tenha meio de trabalho, desde que preenchidos os requisitos para se pedir pensão alimentícia, ela pode pedir sim. E doutor, quando acaba o relacionamento, né, quando a pessoa está numa união estável, ela também precisa se divorciar? Como que funciona isso? Então, a mesma regra que vale para a união, também vale para o fim da união. Quanto mais clara for essa relação, menos problema aquele casal pode ter. Então, é uma coisa que a lei também não obriga, mas é altamente recomendável que se estabeleça isso, principalmente se envolver patrimônio. Porque se estabelece como que vai ser feita aquela divisão. Se houver filhos menores, necessariamente vai ter que ser levado para o judiciário, porque todo direito de menor tem a manifestação do Ministério Público que opina no processo e tem que haver uma decisão de um juiz. Doutor, e no caso de um casal que estava numa união estável, mas nunca registrou essa união, acabou entrando em outros relacionamentos, mas eles podem registrar essa união estável, por exemplo, para dividir os bens que eles conquistaram durante essa união? A qualquer momento. Eles podem fazer uma declaração de direitos que envolve esse patrimônio daquele período em que eles estiveram juntos. E os direitos decorrentes da união estável, eles valem para casais homossexuais também? Exatamente. A gente teve uma decisão do Supremo que reconheceu que a união estável se aplicava ao casal homossexual. E, inclusive, depois disso, a gente teve também uma instrução do Conselho Nacional de Justiça que admitiu o casamento também entre homossexuais. E no caso da herança, né? O companheiro, ele pode ser, a gente falou sobre isso, mas ele pode ser excluído, por exemplo, num testamento? Não pode. A regra aí é a do herdeiro necessário. O companheiro, assim como o cônjuge do casamento, ele é herdeiro necessário. Então, 50% daquele patrimônio sempre vai ficar para os herdeiros necessários. Se tiver outros, vai dividir com os outros, mas 50% sempre vai ser preservado. O companheiro vai poder dispor somente dos outros 50%, que aí ele é livre para dar para quem quiser. Independente do testamento, né? Exatamente. E, doutor, podem existir uniões estáveis simultâneas? Esse é um caso muito polêmico. É importante dizer, deixar bem claro, que são situações muito específicas, mas pode haver essa união simultânea. É importante que cada um dos companheiros que vive com aquela pessoa tenha a exata noção de que vivem uma família e de que aquela relação seja duradoura e seja pública. Então, isso pode acontecer, mas são casos muito específicos, ou casos em que a pessoa, às vezes, tem uma família numa cidade, tem outra, porque ela necessariamente tem que ser pública. E como funciona nesses casos? Nessa união estável, as duas famílias, as duas mulheres ou os dois companheiros, eles têm os mesmos direitos que a união estável normal. A partir do momento, se eles registrarem uma comunhão parcial de bens, as duas famílias têm direito. Exatamente. Normalmente, numa situação dessa, a regra não vai ser escrita. Nada impede que seja. Mas vai haver aí, certamente isso vai cair aí numa disputa judicial, e o que os tribunais já decidiram muitas vezes, que nesses casos, que volto a dizer, muito específicos, há uma divisão entre as duas pessoas, os outros companheiros. Né? Inclusive, em caso de falecimento, o benefício previdenciário ele vai ser dividido entre aqueles dois companheiros sobreviventes. Doutor, muito obrigada pelas informações. Eu é que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o assunto.